Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre liberdade religiosa, sobre a união entre igreja e Estado. Como que a Bíblia vê isso? Como que a Bíblia vê a união entre igreja e Estado? E uma outra pergunta que eu quero responder, se o cristão não deve ser a favor da união entre igreja e Estado, isso significa que o cristão deve ser contra o Estado? Então essas são algumas questões que nós precisamos abordar neste assunto, que obviamente é amplo, porém é muito importante que tenhamos pelo menos uma noção daquilo que a Bíblia ensina a respeito. Primeiramente, os teólogos cristãos costumam interpretar a liberdade humana sobre uma perspectiva teocêntrica, ou seja, tem a Deus como centro e a relação de Deus com o ser humano. Então é com base na relação que existe entre Deus e o ser humano que muitos teólogos interpretam esse assunto. E por isso muitos teólogos são a favor de o ser humano ter a sua liberdade religiosa. Considerando que Gênesis 1:27 diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, assim como Deus, os seres humanos precisam ser livres. Se Deus é um ser moral livre, o ser humano também precisa ser um ser moral livre e ter a sua consciência respeitada. Vemos isso, por exemplo, na doutrina do pecado. O próprio fato de Deus permitir que Adão e Eva pecassem demonstra que Deus considera a liberdade de consciência sagrada. 1 João 4, 8 e 16 dizem que Deus é amor. E para existir verdadeiro amor não pode haver imposição, tem que haver liberdade. Porque o verdadeiro amor só existe onde há liberdade para amar. Por isso, mesmo custando a própria vida da segunda pessoa da divindade, Deus optou por permitir que os anjos e o ser humano pecassem. Então você percebe que a liberdade de consciência, ela é sagrada para Deus, porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus, o ser humano é um agente moral livre. Vários teólogos ao longo da história compreenderam que a liberdade de crença é sagrada e que por isso nunca deveria haver uma união entre igreja e Estado. De forma alguma, o Estado deveria legislar em relação à religião. O Estado, sim, tem o dever de combater a criminalidade, o desrespeito à lei e de promover a liberdade de culto para todas as pessoas. Por exemplo, Tertuliano, primeiro Clemente de Alexandria, ele afirmou o seguinte: ele afirma que a escolha autodeterminada e a recusa foram dadas pelo Senhor ao ser humano. Tertuliano afirma que o ser humano foi feito livre por Deus, senhor de sua própria vontade e poder. Por sua vez, Orígenes escreveu: é claramente definido no ensino da igreja de que cada alma racional é dotada de livre-arbítrio e volição. João Crisóstomo afirma que Deus, tendo colocado o bem e o mal em nosso poder, nos deu plena liberdade de escolha. Ele não retém o indeciso, mas abraça o que é disposto. Então você perceba, e tem mais um teólogo aqui que eu queria citar, Tomás de Aquino, Ele afirma que o ser humano tem a capacidade de julgar e refletir sobre tudo o que pode operar, seja no uso das coisas exteriores, como no favorecer ou rejeitar as paixões internas, ou seja, o ser humano traz em si a possibilidade de avaliar os limites e as carências das coisas que se oferecem à sua atenção e, consequentemente, de repeti-las. Então, para os teólogos cristãos, a liberdade de crença foi dada por Deus, mesmo que o ser humano abrace uma crença que Deus não gosta, mesmo que o ser humano rejeite as verdades pregadas por Deus, porque Deus considera sagrada a liberdade de consciência. E Ellen White, interessante que Ellen White profetizou
que no futuro haveria uma união entre igreja e Estado e que, infelizmente, a liberdade de crença seria desrespeitada, né? Aqui no livro O Grande Conflito, tem um capítulo muito interessante que eu recomendo que você leia quando tiver oportunidade, que o título é assim, ó, Ameaça à Consciência. Neste capítulo, Ellen White dá uma visão historicista de Apocalipse 13, quando fala das duas bestas, né? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Essas duas bestas se unindo são explicadas por Ellen White como um momento, uma referência à união entre um poder religioso e um poder político. E neste momento que está no futuro, haverá uma união entre igreja e Estado para se impor leis, né, que levem as pessoas a desobedecer, especialmente a lei de Deus. Esse não é o tema que eu vou estudar agora, eu já falei em alguns outros vídeos sobre esse assunto, mas recomendo a leitura deste capítulo, Ameaça à Consciência, que faz parte do livro O Grande Conflito. Então, no futuro, né, Apocalipse 13 nos demonstra que, à luz de um método historicista, de que um dia, infelizmente, a liberdade de crença ela vai deixar de existir. Portanto, com base nessas considerações, você e eu devemos fazer de tudo o que estivermos ao nosso alcance para apoiarmos a liberdade religiosa prevista tanto na Bíblia quanto na Constituição do nosso país. A Igreja Adventista, Sétimo Dia, por exemplo, tem o Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa, onde oferece muita instrução, documentação, elabora palestras, seminários sobre o assunto. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer esse departamento. Agora, para finalizar o vídeo, eu queria comentar o seguinte. A liberdade religiosa e a promoção de um Estado laico não significa, não é, que o Estado esteja livre para pisar na lei de Deus. Isso aqui é uma coisa importante a considerarmos. Por alguns motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz que o Estado é o instrumento de Deus para exercer justiça sobre o crime. Então, se o Estado é convocado a ser instrumento de Deus, Deus não quer de forma alguma unir igreja e Estado. Isso é muito bem separado na Bíblia. Você não vê Jesus Cristo, nenhum apóstolo, promovendo uma união entre igreja e Estado, porque a história nos mostra o seguinte, quando há uma união dessas duas instituições, o resultado é intolerância e perseguição. Então, igreja e Estado não foram feitos, diríamos assim, para trabalharem de forma unida, como sendo uma coisa só. Nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, isso não dá ao Estado a liberdade de pisar na lei de Deus, porque existe um juiz, um legislador, na verdade, supremo, que é Deus. E Paulo disse em Romanos 13, 1 a 4 o seguinte, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas o honrarão. Então, se as autoridades são responsáveis por punir quem faz aquilo que é errado, é óbvio que, de certa forma, o Estado, mesmo não estando ligado à religião e nem deve estar, é o instrumento de Deus para fazer com que a justiça esteja disponível para todos os cidadãos. E no verso 4, as autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Eu li aqui na Nova Versão Transformadora, nas outras traduções está que o Estado tem a espada. E obviamente que é para punir também, e é para descer o porrete mesmo, né? A lenha, diríamos assim. E aí, diz o verso 5,
Portanto, sujeitem-se a elas não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, pague os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então você vê aqui, do verso 1 ao 7, que se o Estado é um instrumento de Deus para promover a ordem, sem abusos de poder, obviamente, e para punir o crime, é óbvio que o Estado não pode se sentir livre para pisar na lei de Deus. E o segundo motivo é que Deus nos autoriza a desobedecermos ao Estado se o Estado nos incentivar a desobedecermos à lei de Deus. Então isso mostra que mesmo não devendo existir união entre igreja e Estado, não deve se tornar uma instituição só, o Estado tem que se manter sobre os princípios morais de Deus. E entre os princípios morais de Deus está a liberdade de consciência, né? E o devido julgamento e a devida punição de criminosos. E em Atos capítulo 5, verso 29, nós lemos que a Bíblia nos autoriza a não obedecermos ao Estado, caso o Estado queira nos levar a desobedecermos a Deus. E aí o texto diz: Pedro e os demais apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Neste contexto, as autoridades humanas estavam querendo proibir os apóstolos de pregarem. E aí Pedro falou: olha, nós devemos obedecer a Deus, ao invés da autoridade humana, quando diz que não é para fazermos algo que Deus pediu para nós fazermos. Então este é um ponto que devemos destacar. E o último ponto: o cristão não pode confundir liberdade religiosa com anarquia e desrespeito à lei e à ordem. Aqui existe também uma questão importante. Muitos cristãos desinformados acham que, já que o Estado é laico, não deve realmente haver uma união entre igreja e Estado, então isso significa que, de certa forma, o cristão está livre, não é, para desobedecer às leis ou para incentivar movimentos, né, que apoiam a anarquia e o desrespeito à lei e à ordem. E eu vou lhe mostrar que isso é uma aberração, né? Que, na verdade, liberdade religiosa não pode ser confundida com liberalismo, não pode ser confundida com anarquia. Mesmo que devamos pregar a separação entre igreja e Estado, nós temos uma responsabilidade moral diante de Deus e diante das autoridades em fazermos o que é certo. E quais são as provas disso? Primeiro, encontramos na atitude de Jesus para com os governantes. Aqui em Mateus, capítulo 22, verso 21, Jesus foi muito claro em dizer o seguinte: então, deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Quando Cristo reconhece a autoridade de César para receber impostos, Cristo está demonstrando que o cristão é livre em Cristo, porém não livre para desrespeitar a lei e a ordem, não é livre para promover a anarquia. Ok? Segunda prova, encontramos no pedido que Paulo fez em 1 Timóteo 2, 1 e 2, para você perceber que a separação entre igreja e Estado não significa que o cristão está livre, né, para a anarquia ou para a desobediência às leis do país. E em 1 Timóteo 2, 1 e 2, vemos que Paulo pediu para que os cristãos orassem por seus líderes políticos. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Então você percebe que quando Paulo incentiva-nos a orarmos pelas autoridades e governantes, ele o faz
para que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila. Quer dizer que mesmo que a igreja não seja unida ao Estado, o cristão não deve ir contra as leis do país, porque senão não será possível viver pacífica e tranquilamente. E Paulo pede para que oremos por todos os nossos governantes, independente de partido que sejam, para que Deus atue por meio deles. Porque, de acordo com o verso 4, a razão principal para isso é que Deus deseja que todos sejam salvos, incluindo os governantes. Então, essa é a segunda razão para você e eu não confundirmos liberdade religiosa com anarquia ou desrespeito à lei e à ordem. E um terceiro motivo encontramos aqui, eu queria repartir com você este princípio que está no livro O Grande Conflito, página 441. Aqui, comentando sobre a liberdade religiosa, né, e o quanto o cristão deve ser contra a união entre igreja e Estado, Ellen White tem uma citação muito interessante aqui, que nos mostra a importância de não confundirmos liberdade religiosa com desrespeito à lei e à ordem. Né? Ou seja, ser livre religiosamente não é desculpa para ser contra o Estado. A não ser, como eu disse antes, com base em Atos 5:29. Se alguém nos levar a desobedecer a Deus, vamos preferir ficar com Deus do que com o Estado. Agora, fora disso, o cristão é obrigado a se sujeitar às leis do seu país, como lemos em Romanos 3:1-4. O que Ellen White diz aqui no livro O Grande Conflito, página 441? Entre outras coisas, ela diz o seguinte: foi também concedida a liberdade de fé religiosa, ela está falando aqui nos Estados Unidos, né, na época, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Você percebe? Ellen White não se metia em política, não era esta a função dela que Deus deu a ela, mas ela falou neste texto que republicanismo e protestantismo tinham princípios, obviamente, de Deus, e que esses princípios do republicanismo e protestantismo, na época, eles, obviamente, foram o segredo do poder e prosperidade dos Estados Unidos. Então, essa citação nos mostra que, mesmo ela não se metendo em política, ela reconhecia que o Estado deveria trabalhar não com a igreja, mas promover os interesses de Deus também para a sociedade. E uma citação final que eu repartilho com você está aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 203. Veja que citação importantíssima para mostrar que ser livre, ou seja, ter liberdade religiosa, não é libertinagem, não é liberdade para ir contra o Estado, não é liberdade para desrespeitar a lei e a ordem. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 203, vou ler aqui para você o que diz. Vi que alguns têm preconceitos contra nossos governantes e contra as leis. Mas, se não fossem as leis, este mundo estaria em condição terrível. Deus refreia nossos governantes, pois o coração de todos está em suas mãos. Estabelecem-se limites para além dos quais não podem ir. Então você percebe nessa primeira parte, né, ela diz que o cristão não pode ser contra os governantes e as leis, porque se não fossem essas leis, o mundo estaria numa condição pior ainda, terrível. Né? Continua. Muitos dos governantes pertencem ao número dos dirigidos por Satanás, e é verdade. Mas vi que Deus tem os seus agentes, mesmo entre os governantes. E alguns deles se converterão ainda à verdade. Estão agora desempenhando a parte que Deus deseja que desempenhem. Quando Satanás atua por meio de seus agentes, lá no governo, fazem-se propostas que, se executadas, impediriam a obra de Deus e produziriam grande mal. Os anjos bons atuam nesses agentes de Deus para que se oponham a essas propostas com razões fortes,
as quais não podem resistir os agentes de Satanás. Uns poucos dos agentes de Deus terão poder para abater grande massa de males. Assim a obra prosseguirá até que a terceira mensagem tenha realizado a sua obra. E por ocasião do alto clamor do terceiro anjo, esses agentes terão oportunidade de receber a verdade e alguns deles se converterão e atravessarão com os santos o tempo de angústia. Você viu que citação equilibrada? Ellen White diz, entre outras coisas, que primeiro não devemos ter preconceito para com as leis e governantes, porque se não fossem essas leis, este mundo estaria numa condição terrível. Segundo ponto, ela diz que Deus refreia os governantes. Terceiro, ao mesmo tempo em que há agentes de Satanás no governo, influenciados pelos demônios para criarem leis contrárias aos princípios de Deus, Ellen White diz que há os agentes de Deus lá dentro que recebem a influência dos anjos para se oporem a essas propostas. Então você percebe? Essas são algumas das razões para nós não crermos que liberdade religiosa é o mesmo que anarquia e desrespeito para com o Estado, para com a lei, para com a ordem. O único momento em que Deus nos autoriza a sermos contra o Estado é quando o Estado deseja, ou vier a desejar, de acordo com Apocalipse 13, que desrespeitemos a lei. Porque Deus é o legislador supremo e a nossa obediência está a Ele acima de tudo. E eu finalizo lendo para você agora uma citação do Dicionário Brasileiro de Teologia, foi publicado pela Haste, página 577, que diz o seguinte: a moralidade ou a ética cristã, portanto, pode ser definida como a aceitação voluntária da vontade divina como norma, por personalidades humanas livres, com o objetivo e finalidade de realizar essa vontade na vida individual, bem como nas várias relações sociais. Portanto, o conceito de liberdade cristã brota do ser e imagem de Deus em Cristo. Segue: o ser humano não está preso à lei, não é escravo dela, mas a cumpre voluntariamente como a boa e perfeita vontade de Deus, expressa na prática do amor e misericórdia. Com o novo espírito voluntário, o cristão quer sempre viver uma vida ética, sabendo que as falhas são perdoadas por Jesus Cristo. E aí o parágrafozinho final: é só na comunhão íntima com Cristo que somos livres da lei e guiados pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe a você a ter uma compreensão equilibrada deste assunto, que você seja o sal da terra e a luz do mundo, para através da sua influência construir uma sociedade melhor, respeitando a liberdade de crença de qualquer pessoa, mas exemplificando na sua vida que os princípios morais de Deus são os melhores para qualquer sociedade.